Santo do dia 6 de maio de 89. Santa Bibiana, rogai por nós. Depois do Taparelli, tem as Confissões de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho, eu as li em francês. Eu não sabia a tradução de um Arnaud d'Andilly, que era um chefe jansenista. São uma espécie de protestantes calvinistas velados que havia na França no século XVII, no século XVIII. Já um pouco havia no século XVI. E que Luís XIV espadagou de dentro da França do mais belo modo. Eu não resisto à tentação de contar aos senhores o que o Luís XIV fez com os calvinistas. Arnaud d'Andilly era jansenista, mas eu não sabia, e li na minha boa fé. Eu comprei numa livraria católica. Eu não sabia. Eu tinha lido algumas coisinhas de literatura, inclusive tinha lido Camões, mas eu não sabia que se pudesse ver nos escritos de um homem uma coisa magnífica, que já é magnífica nos pássaros e nos animais, mas no talento do homem é mais magnífico do que nos pássaros e nos animais. É muito bonito os senhores verem em filme, ou em fotografias, ou em quadros, uma águia que levanta voo. No momento em que ela está levantando o seu voo, é muito bonito aquilo. Bem, é muito bonito os senhores verem, por exemplo, um navio que entra mar alto e some no horizonte. É muito bonito. São coisas, mas eu não imaginei que o pensamento humano pudesse exprimir-se de um modo tal que a gente pudesse ver o voo do espírito humano. E esse voo, Santo Agostinho tem em voos de alma incomparáveis. Ele raciocina muito bem, é muito talentoso, muito erudito, muito profundo, um talento de primeiríssima ordem. Mas isto eu sabia. Se podia ser talentoso, eu sabia. Eu não sabia que se pudesse voar daquele jeito. Passar, de repente, de um tema bonito para um tema admirável. E no tema admirável, a gente perceber o espírito dele se deployer, abrir as asas e voar. E quando eu li as confissões dele, eu li tudo junto. Eu li a profundidade da alma dele, li a retidão do coração de convertido dele, li de ouvir as pancadas do coração arrependido dele pelos pecados que tinha feito, li a narração do efeito que sobre ele produzia o grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, ele então entrando no Palácio Santo Ambrósio. São coisas para contar oportunamente, se é que eu já não contei aqui. Mas eu vi esses grandes voos da alma de Santo Agostinho, como eu não pensei que a alma humana pudesse voar. E, de um lado, eu percebi bem que esse voo era porque a fé católica é um céu onde se pode voar. Que a inspiração que levava um homem a voar tão alto era essa. Era a inspiração da fé católica. Mas, de outro lado também, como a alma humana, banhada pelo sol da fé católica, fica bela. E como é belo ser homem quando a gente tem a fé católica. Ele tem ele tem 3 passagens, uma um tanto longa, mas das quais eu me lembro especialmente e que eu li no êxtase da minha alma. Um era a conversão dele. Não, até em ordem histórica, um é o contato dele com Santo Ambrósio, outro é a conversão dele, e outro é a última conversa dele com a mãe Santa Mônica, antes da mãe morrer. A conversa com Santa Mônica é talvez a mais fácil de descrever. Ele se converteu, creio que logo depois, não me lembro bem, foi sagrado bispo,
E Santo Agostinho e Santa Mônica eram originários do norte da África, da cidade de Cartago. E então resolveram, depois de ele convertido, voltarem para Cartago para exercer a missão sacerdotal dele lá. E chegaram a um porto de uma importância secundária do sul da Itália, chamada Ostia, que fica até perto de Roma. E neste porto, eles se hospedaram diz-se hoje um hotel. Naquele tempo se chamava uma hospedaria. Se instalaram numa hospedaria e até que chegasse um navio. Como naquele tempo os navios eram muito pequenininhos, era uma dificuldade atravessar o Mediterrâneo. Hoje é zero, mas era uma dificuldade. E não era certo o dia que o navio chegava, nem o dia que o navio saía. Não é como essas empresas de navegação hoje que tem tudo bem calculado. E então, às vezes, acontecia que a pessoa ficava, muitas vezes, sem ter que fazer num lugar esperando o navio chegar. E eles estavam assim no porto de Ostia, hospedados na mesma hospedaria, e em determinado momento eles se recostaram junto ao peitoril de uma janela que dava para um jardim interno da tal hospedaria. E então os dois começaram a conversar a respeito de Deus no peitoril dessa janela. E ele descreve então a conversa dele com ela, e como os dois, cada um foi dizendo uma coisa a respeito de Deus, outra, e que ele percebeu a alma da mãe dele como ia subindo, e como era elevada, e ele era gratíssimo à mãe dele. Primeiro porque era mãe dele, mas em segundo lugar e principalmente porque o tinha convertido. Ela tinha sofrido. Ela passou 30 anos tentando converter o Santo Agostinho. E ele viu a alma dela, o amor de Deus se desdobrando, se mostrando. Ele falava também. Eu daria tudo para ouvir esse colóquio. Ele diz que quando o colóquio terminou, ele percebeu que a mãe ia morrer. Que ela tinha chegado a um tal estado de elevação que não tinha mais o que chegar. E que depois era só morrer. A morada do céu estava aberta para ela. De fato, muito poucos dias depois, ela expirou. E ele conta, então, toda a dor que teve, etc., depois que acompanharam o cadáver até um cemitério, onde ela recebeu sepultura cristã, católica, etc., e volta para casa. E tem uma coisa que me fiquei pasmo de encontrar, num livro tão alto, que trata das coisas tão alto, ele conta, com toda simplicidade, que chegando ao hotel, ele tomou banho. E que esse banho ajudou a aguentar o peso da dor que ele tinha sofrido. E que ele recomendava a todos os leitores que, quando tivesse um aborrecimento muito grande, tomassem um banho. Uma coisa encantadora de candura, depois dos mais altos voos, pensar do grande Santo Agostinho, que para diante de nós e diz, para todo desconhecido, para mim e para os senhores, dizer, meu filho, de passagem saiba, você tome um banho quando estiver muito aborrecido, porque ajuda a carregar os infortúnios da vida. É tanta caridade, tanta bondade, que me deixou também encantado. Tudo resplandecia e reluzia no livro. Mas me abriu outras possibilidades a respeito do espírito humano e da santidade. E me deu muito mais vontade de algum dia vir a ser santo. Isso, nós estamos com a nossa reunião terminada. Tenho ainda uma reunião e precisamos ir andando. Pelo que eu vou pedir ao Padre Antônio, por favor de rezar as nossas orações. Até clamarmos, até esperarmos,